a mendiga negra, que foi criada por freiras e vendida para casar com um milionário. Era uma vez, em uma pequena cidade perdida entre colinas e preconceitos, uma jovem chamada Luna. Desde que se lembrava, cresceu sob os cuidados de freiras em um convento, um lar seguro que protegia seus sonhos. As paredes frias estavam cobertas de era, e a luz do sol filtrava-se suavemente através das janelas em arco, criando um ambiente quase mágico. Mas aquela segurança tinha um preço. Sendo uma negra órfã, Luna sempre sentiu o peso dos olhares julgadores da cidade, como se estivesse constantemente carregando uma etiqueta indesejada de inferioridade. Ela passava os dias ajudando as freiras, mas ao cair da noite, quando o silêncio cobria o convento, seu coração pulsava com a intensa vontade de explorar o mundo. Luna sonhava com aventuras além das portas que a cercavam. Queria sentir a brisa do mar, ver as luzes de uma cidade grande e ouvir histórias que não se pareciam com as contadas pelas. Com um olhar que detinha um magnetismo sombrio, ele fez uma proposta a Luna. Trocar sua vida simples por uma existência de luxos. Usar sua beleza como um símbolo de caridade em eventos de gala, onde todas as elites se reuniam. O que parecia um convite a um novo começo também soava como uma prisão. Como ela poderia aceitar ser vista apenas como um troféu, escondendo suas origens humildes? As freiras alertaram Luna sobre o magnata. Ele tem segredos, minha querida, disseram, com expressões carregadas de preocupação. O que brilha pode esconder sombras, mas promessas de vestidos de seda, viagens pelo mundo e uma casa cheia de sorrisos a atraíam. Como resistir a essa vida que tantos desejariam? A tensão crescia dentro dela, como um nó apertado em seu peito. Uma noite, enquanto a lua brilhava intensamente, Luna tropeçou numa conversa clandestina entre o magnata e um amigo. Eles falavam sobre negócios obscuros, sobre pessoas desaparecidas e dinheiro sujo. O coração de Luna seria ele apenas um homem rico ou havia algo mais sombrio por trás de seu sorriso encantador? A dúvida a consumia. Aquele homem poderia não só moldar seu futuro, mas também expor as dores do passado que ela tanto tentara enterrar. Enquanto o dia do encontro se aproximava, Luna se via em uma encruzilhada. Seria a ambição que lhe daria liberdade? Ou o preço a ser pago seria demais? O peso das expectativas sociais a deixava atordoada. O que seria dela se aceitasse a proposta? Desapareceria sob o brilho de um novo papel? Ou conseguiria manter sua essência? O coração pulsava e a ansiedade, guiada por um sopro de esperança, misturava-se à angústia. O chamado da vida a esperava, mas a sombra de seu passado pareciam estar sempre à espreita, ameaçando tudo o que ela desejava construir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o dia do encontro se aproximava, Luna se via em uma encruzilhada. Seria a ambição que lhe daria liberdade ou o preço a ser pago seria demais? O peso das expectativas sociais a deixava atordoada. O que seria dela se aceitasse a proposta? Desapareceria sob o brilho de um novo papel ou conseguiria manter sua essência?
Naquela noite, o céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. Um pressentimento acompanhou enquanto ela caminhava pelo convento. Passos cautelosos, coração em frenesi. Foi quando ouviu um sussurro, dúvidas, medos. Ela decidiu seguir a origem da voz até o jardim, sentindo o frio da grama molhada sob seus pés descalços. A conversa que ouviu a deixou paralisada. O magnata não estava sozinho. Duas figuras se encontraram sob a luz prateada da lua. Era ele e um homem que esconderia o rosto na penumbra, mas a voz era familiar. Você não pode confiar nela, o homem sussurrou. Ela não é quem você pensa que é. O coração de Luna disparou numa batida feroz. Quem era esse homem que falava sobre ela? Ela é só uma ferramenta, o magnata respondeu rindo. Uma peça do meu jogo, a última delas. Você sabe que ninguém vai se importar de verdade. As palavras cortaram como um punhal. Luna piscou tentando entender. Uma ferramenta para um jogo? A raiva e a dor a invadiram. Do que ele estava falando? Então o homem misterioso deu um sorriso irônico. Você deve cuidar muito bem dela. Senão, as consequências serão sérias. Foi um aviso. Uma ameaça? Desesperada, Luna queria sair dali, mas as pernas estavam pesadas, como se a terra tivesse se apropriado dela. Nessa fração de segundos, tudo que sonhou evaporou. O luxo prometido, a vida de gala e o que supunha ser uma nova chance se tornaram um pesadelo. O magnata, tão fascinante, revelava-se uma figura obscura. O que ele estava tramando? E antes que ela pudesse recolhetar seus pensamentos, um som repentino tirou sua atenção. Um grito! Uma mulher jovem e conhecida havia surgido do nada, correndo em direção ao convento, com os olhos arregalados de pavor. Era Sofia, uma das freiras mais queridas do convento. Muna! Rápido! Precisamos ir! Ele voltou! O rosto de Sofia estava pálido e seu andar era apressado. Ela pegou a mão de Luna, puxando-a para fora. O magnata e o homem se voltaram, observando. Era como se um novo jogo tivesse começado, e eles eram peças de um tabuleiro invisível. Como você sabe disso? Luna questionou com a voz trêmula. Quem é ele? O que você quer dizer com ele voltou? A confusão a envolvia como uma sombra. A urgência que sentia era quase palpável. Não podemos ficar aqui. Agora não. Sofia insistiu. Suas mãos tremiam. Eles sabem sobre você, Luna. Sabem sobre sua origem. As palavras de Sofia a interromperam. A origem? O que isso significava? Imediatamente tudo fez cliques na mente de Luna. O magnata conhecia seu passado. Suas origens humildes eram uma armadilha. O peso da revelação a esmagava e, naquele momento, a verdade parecia mais aterradora que qualquer sonho de luxo. Com o coração acelerado, ela sentiu que se encontrava no centro de um jogo muito maior do que imaginava. O que estava em jogo era não somente sua liberdade, mas toda a sua vida. O destino a esperava. Mas a sombra de sua história estava se aproximando rapidamente, como um predador à espreita. O que acontecerá a seguir? Luna agarrou a mão de Sofia, o desespero percorrendo seu corpo, e fugir se tornou sua única opção. Mas para onde? Luna agarrou a mão de Sofia com todas as suas forças, a adrenalina pulsando em seu corpo. Elas correram pelo jardim, a grama fria em seus pés descalços, enquanto a urgência crescia a cada passo. Precisamos sair daqui, Sofia repetia, sua voz tremendo. Mas uma parte de Luna estava paralisada, assombrada pelas palavras que havia escutado.
Uma ferramenta? Um jogo? O que o magnata realmente queria dela? Quando finalmente chegaram à porta do convento, Luna olhou para trás, o peito apertado. A lua ainda brilhava intensamente, mas as sombras pareciam dançar à sua volta. Então, o silêncio foi rompido. Um barulho alto ecoou, e uma presença imponente fez o sangue de Luna gelar. O magnata, acompanhado por vários homens vestidos de preto, estava parado ali, como uma tempestade, prestes a se desfazer em raios e trovões. "Não se preocupem, meninas", ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Só quero conversar." Mas seu tom fez o cabelo de Luna se arrepiar. Ele se aproximou, mãos nos bolsos, como se estivesse ali para um passeio casual. "Sofia, querida, você realmente acha que pode proteger Luna? Não sabe que o passado dela a acompanha onde quer que vá." Os olhos de Sofia se alargaram e ela balançou a cabeça. "Você não pode fazer isso. Ela não é o que você pensa." A voz de Sofia estava carregada de desespero e uma parte de Luna queria acreditar que ela sabia de algo que ela mesma não sabia. O magnata riu. "Ah! Mas você não entende! Luna é exatamente o que eu pensei!" Ele se virou para ela, expressão fria. "Você achar que pode escapar das suas origens é um erro. E agora, mais do que nunca, você vai perceber como seu passado é precioso para mim." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso cortou a escuridão. Antes que alguém pudesse reagir, uma luz ofuscante aparece do céu, fazendo todos olharem para cima. Uma chuva de estrelas cadentes descia, mas uma delas ficou maior, quase como uma bola de fogo caindo em alta velocidade. "Luna!" gritaram as freiras, que haviam aparecido atrás do magnata. "Fuja!" Mas Luna estava paralisada pela visão. Com um barulho ensurdecedor, a estrela bateu de forma explosiva, levantando uma nuvem de poeira e fazendo o chão tremer. Quando a poeira assentou, todos olharam atônitos. Uma figura surgiu da cratera que se formou no chão. Era uma mulher, coberta de uma luz brilhante. Mas havia algo familiar em seu rosto. Luna mal podia acreditar. "Mãe!" A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro cheio de incredulidade e esperança. A mulher à sua frente tinha o mesmo brilho nos olhos que Luna se lembrava de tantas noites nos sonhos. Os homens do magnata hesitaram, como se aquela aparição mudasse as regras do jogo. "Você não pode ficar aqui, meu amor." A voz da mulher soou como música, mas ao mesmo tempo carregava um peso de 1000 dores. "O passado é mais complicado do que você imagina, e ele não é seu inimigo ainda." As palavras deixaram todos sem fôlego. O magnata, que parecia ter planejado cada passo, agora estava visivelmente perturbado, seus olhos fixos na mulher. "O que você está fazendo aqui?" ele rosnou, a frieza dando lugar à tensão. Antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de energia se espalhou pelo ar. Tudo começou a tremer novamente, como se o tempo estivesse parando. Luna e Sofia, unidos no terror, sabiam que nesse momento tudo poderia mudar. Quem era sua mãe? Afinal, o que o magnata realmente estava escondendo acerca de seu passado? "Vá, Luna. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais", a mulher disse, olhando diretamente nos olhos de Luna, como se desejasse transmitir um segredo que poderia mudar tudo. Luna sentiu seu coração disparar, as últimas palavras ressoando em sua mente enquanto a poeira se dissipava. Ela percebeu que tudo o que acreditou sobre si mesma poderia ser uma mentira, colocando toda a sua fé na figura que havia acabado de chegar. Ela virou-se para Sofia. "Para onde vamos?"
A pergunta era um fio de esperança, mas também de medo. O que o futuro reservava? Luna agarrou a mão de Sofia com todas as suas forças. A energia ao redor dele estava elétrica. Para onde vamos? A pergunta escapuliu de seus lábios, entrelaçando-se com o desespero que pulsava em seu peito. A mulher que aparecera do céu havia dado a ela um novo fôlego. Mas agora tudo estava prestes a desmoronar. Sofia olhou para a nova figura, ainda em choque. Luna, precisamos fugir antes que ele... Blá! Mas a frase foi interrompida pela presença imponente do magnata, agora com um olhar de fúria misturado a desespero. Ele não estava mais com o ar de superioridade. Algo em sua postura denunciava que se sentia ameaçado. Você! O magnata gritou, apontando vigorosamente para a mulher brilhante que se erguia em meio à poeira. Você não deveria estar aqui. A mulher olhou para ele, serenidade em meio ao caos. A verdade virá à luz, e não há como escondê-la. A tensão entre eles era palpável, como se o ar estivesse prestes a queimá-los. Luna sentiu um frio na espinha. O que essas palavras significavam? Mas antes que a situação se desenrolasse, um tremor percorreu o solo. Uma fissura se abriu sob os pés do magnata e um grito ecoou na noite. Era o homem que estava com ele! A terra começou a rachar e uma fumaça escura começou a se elevar. O que está acontecendo? Luna perguntou assustada. É ele, Sofia gritou, puxando Luna ainda mais para perto. É tudo parte do plano dele. Ele não é apenas um homem rico, Luna. É muito mais do que isso. Nesse momento, a mulher reluzente olhou diretamente para Luna, com lágrimas nos olhos. Você precisa saber a verdade. Sua voz ecoou no silêncio. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou parte de algo maior. Ele está atrás de você porque você é a chave. As palavras atingiram Luna como um soco no estômago. A confusão se transformou em pânico. O que isso quer dizer? Sua voz tremia. Ela mal conseguia respirar. Que chave? O magnata, com um sorriso sombrio, interrompeu. Ela finalmente revelou sua verdadeira natureza. E você não faz ideia do poder que possui. Fui eu que te protegi do que você realmente é. E agora isso tudo vai acabar. Ele deu um passo à frente, a fissura se ampliando sob seus pés. Nessa hora, a figura ameaçadora que emergira do chão tornou-se mais clara. Era uma sombra com olhos vazios, uma criatura grotesca que aparentemente pertencia ao magnata. Você estava certa, querido. As peças finalmente se alinham. A voz soou como uma tortura, e a criatura se lançou na direção de Luna. Foi nesse instante que a luz da mulher brilhou intensamente, criando uma barreira. Corra, Luna! Você precisa lutar! Não se deixe consumir por isso! Com um gesto desesperado, ela se lançou contra a sombra, e tudo ao redor implodiu em um brilho ofuscante. Luna não sabia para onde deveria ir. O mundo parecia girar ao seu redor. A dor e o medo a invadiam. Sofia acuchou e as duas começaram a correr novamente, sem saber se escapariam ou não. As risadas do magnata ecoavam, misturadas a gritos de desespero ao longe. Vocês não conseguirão fugir. A verdade é que o que está em jogo vai além de vocês. Luna sentia seu coração disparar. Aquele homem, aquela criatura, o mistério de sua mãe, tudo parecia um labirinto sem saída, catastroficamente desmoronando. Era um jogo e agora ela era a peça central. Sofia! Gritou a angústia na voz. O que está acontecendo? Não sei, mas precisamos encontrar um lugar seguro. Sofia respondeu, puxando-a por um caminho estreito entre as árvores.
O vento uivava e o chão tremia sob elas. Luna sabia que naquele momento sua vida mudara para sempre, mas ela não tinha certeza se seria uma mudança para o bem ou para a tragédia. Mas uma pergunta ainda ecoava em sua mente. Que chave era essa? E como ela poderia enfrentá-la? O futuro se tornava cada vez mais incerto, enquanto sombras dançavam ao redor, prometendo ainda mais revelações devastadoras. Enquanto Luna e Sofia corriam, o mundo parecia girar à sua volta. O ar estava denso, pesado, com o cheiro da terra molhada e das ervas murchas. Elas mal podiam ver, mas ouviam um rugido distante da sombra que as perseguia. Rápido! Não olhe para trás! Sofia gritou, sua voz a puxando ainda mais rápido. Mas as palavras da mulher, a mãe de Luna, ecoavam em sua mente como um trovão. Aquela luz, aquela esperança. Mas o que significava ser a chave? Atrás delas, o magnata estava em chamas, furioso, os olhos brilhando com uma raiva cega. Vocês não podem escapar da verdade! Ele uivou como uma fera encurralada. De repente, algo se rompeu dentro do solo e o chão tremeu violentamente sob os pés delas. Uma fissura se abriu e uma sombra emergiu como um pesadelo num dia claro. Luna e Sofia se lançaram para fora do convento, mas o mundo se tornara um turbilhão de caos. O que fazer agora? Luna gritou, sentindo o pânico aumentar dentro dela. A escuridão estava se fechando como um manto ao seu redor, e a criatura parecia ter sede de vingança. Havia algo que se movia entre as árvores, uma presença que as observava. Não sei, precisamos encontrar o esconderijo, Sofia respondeu. Mas não havia tempo para pensar. O som de passos pesados as alcançava, ecoando como uma maré de desespero. Então, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu entre as árvores. Uma esfera resplandecente voou na direção delas. O brilho era quase ofuscante, uma força que parecia se manifestar a partir dos próprios sonhos de Luna. E bem ali, no meio do espaço iluminado, ela viu outra figura. Era a mulher. "Mãe!" ela gritou. "Luna, me ouça! Você é mais do que imagina!" A mulher lançou um olhar intenso para ela, como se estivesse transmitindo uma mensagem urgente. "Eles estão vindo. Preciso que você confie em mim, agora." Mas então, uma reviravolta chocante aconteceu. A figura que parecia ser sua mãe se contorceu e uma onda de escuridão a envolveu. "Não, você não pode ser!" A voz de Luna morreu na garganta. A mulher começou a se desfazer, a luz se apagando, revelando um rosto familiar. "Não, isso não é possível!" Luna sussurrou. Olhos arregalados, a mulher era uma imitação, um reflexo de algo que ela não podia compreender. Era Sofia. Ou melhor, não era só Sofia. Era uma versão de sua própria mãe. Um jogo de espelhos que a deixava atordoada. "O que está acontecendo? Vocês não entendem! Eu sou parte de você!" A mulher disse, a transformação revelando verdades surgidas das sombras. "Eu fui criada para proteger seu legado. Seu destino não é apenas ser um troféu, é muito maior." Olhares de horror e espanto cruzaram os rostos de Luna e Sofia. O magnata rangeu os dentes, a raiva evidente. "Você é uma mentira!" ele berrou, enquanto a terra sob seus pés começava a se despedaçar ainda mais, abrindo fendas e criando um abismo. "E eu vou destruir tudo! Você não pode moldar o que não pertence a você." O pânico dominou o local. Luna estava paralisada, lutando contra a ideia que se desenrolava à sua frente. A figura de sua mãe, agora quase um fantasma, piscava como uma luz inconstante. "A verdade é sombria. Você é a chave,
mas não só para um futuro. Você carrega o peso do nosso passado. Luna tentou entender, tentar encontrar sentido. O que isso queria dizer? Que parte dela era real? Quem era realmente Sofia? E qual era o papel do magnata nessa novela distorcida? A criatura com olhos vazios avançava. A sombra se aproximava e a luz da mulher começava a se extinguir. Fuja! A verdade ainda está à frente. A luz se apagou por completo, e tudo o que restou foi escuridão e o pânico, enquanto um grito ecoava. A última investida da esperança antes do abismo. Luna sentia seu coração disparar. Para onde ir? E a revelação que acabara de ocorrer. Como tudo isso se encaixava. Com um nó no estômago, ela percebeu que aquele era apenas o começo. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Mas onde? Luna sentia seu coração descer aos pés, enquanto a luz de sua mãe parecia se apagar, como uma vela no vento. O pânico tomou conta, um nó na garganta que não ia embora. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu, mas sua mente girava como um furacão. A mulher que ela tanto sonhara estava desaparecendo diante de seus olhos, revelando uma verdade que não fazia sentido. Luna! Sofia estava tensa, um desespero a empurrando a agir. Precisamos sair. Mas era difícil pensar. O magnata riu, um som frio que ecoava na noite. Você acha que a verdade é essa? Que sua mãe é sua única esperança? Patético. E então, num movimento rápido, ele estendeu a mão e um brilho gelado percorreu o ar. Você não pode escapar do que você é. Uma correnteza de energia negra se lançou na direção de Luna. Ela se lançou para o lado, quase como num reflexo. O tempo pareceu desacelerar. O ar estava carregado de uma tensão visceral. Para onde correr? As sombras se fechavam, formando tentáculos que se estendiam em sua direção. A figura distorcida da criatura sorria, os olhos vazios como profundeza sem fim. Sofia pegou Luna pela mão, puxando-a com força. Venha! Mas a imagem da mãe ainda queimava em seus olhos. Você é uma chave, Luna! Lute! A mulher que se despedia era mais do que ela acreditava. Havia uma força, uma resistência que crescia dentro dela. Um desejo de entender. E então, num instante, tudo ficou escuro. Um som ensurdecedor cortou o ar, como se o próprio céu estivesse rasgando. Luna olhou para cima e viu algo se formar. Uma nova luz. Não era a mesma luz da mãe, era algo diferente, algo mais potente. Um rastro de energia colorida se espalhou e de dentro dele uma figura se materializou. Um homem, sua expressão claramente maliciosa, mas ao mesmo tempo familiar. Pai? O sussurro saiu sem querer. Ele estava ali, diante dela, o homem que há muito acreditava estar morto. Um homem que conhecia tudo sobre sua linhagem. Por que nunca revelou? Nunca havia falado. O magnata, sua expressão de raiva misturou-se ao choque. Você? O homem que era uma lenda para ela, agora estava de pé, os olhos ardendo com uma determinação inigualável. Sim, filha, nosso destino não é o que você imagina. Ele lançou um olhar cortante para o magnata, que tremeu. Você a enganou uma vez, mas não mais. O que você planejou não vai acontecer. A tensão aumentou, fazendo o ar ficar mais pesado. O magnata deu um passo à frente, os olhos cheios de fúria. Você a abandonou. E agora vem ensinar algo? Em um movimento rápido, ele se voltou para Luna. Você acha que ver seu pai lhe dará força? Ele é uma fraqueza. Luna estava paralisada.
entre duas verdades, sentimentos confusos a rodeando. Como poderia isso ser real? Olhou para o rosto de seu pai. Queria acreditar, mas os olhos secos dele apenas a deixavam mais confusa. Por que você sumiu? Por que nunca voltou? A expressão do homem estava carregada de dor. Havia coisas que eu não podia te contar, até agora, para te proteger. Antes que ele pudesse terminar, o chão sob eles começou a desmoronar. Uma fissura se abriu e a sombra da criatura avançou, a boca se abrindo em um rugido ensurdecedor. Chegou a hora de enfrentar o que você realmente é, Luna! A criatura gritou. Um grito alucinado percorreu o ar, e Luna só conseguia pensar que tudo o que pensava saber estava em jogo. Sofia, pai, precisamos fugir! Gritou o desespero tomando conta de cada pedacinho dela. Mas a luz de antes dava esperança. Agora era uma camada de confusão. Qual deles era a verdade? E a criatura, o que significava para seu destino? Enquanto os três se preparavam para o que viria, uma escolha se formou entre eles. A própria essência de quem ela era estava prestes a ser revelada. O que significaria? Com a fissura se alargando e a criatura se aproximando, Luna percebeu que a resposta que buscava estava diretamente ligada ao que seu pai não havia dito. Eu não posso esperar por você mais. Precisamos decidir agora. A urgência pulsava em seu corpo. O mundo ao redor começava a ruir. E ela sabia que o próximo passo mudaria tudo para sempre. A dúvida estava presente. Seu pai era a resposta ou uma nova mentira? E no centro de tudo, a verdade que ainda faltava. Como poderia descobrir antes que o abismo a engolisse? Luna sentia uma pressão no peito, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As palavras da mulher que agora se identificava como sua mãe ecoavam em sua mente. Era um peso, uma verdade esmagadora, e o olhar do seu pai ali de repente apenas complicava tudo. Então você realmente está vivo? A dúvida gritava nas profundezas de sua alma. Mas agora não era o momento para questões. O chão estava tremendo e a criatura que aparecera estava mais perto. A figura do magnata estava em um frenesi. Vocês não entendem nada! Ele gritou, a raiva transbordando em sua voz. Agora que você está aqui, isso significa o fim. O que vocês não sabem é que eu sou parte de tudo isso. O que você realmente é. Ele olhou para Luna, seus olhos refletindo uma escuridão profunda. Você não é apenas uma chave. Você é uma maldição. Luna sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava tremendo. O medo se infiltrando como uma sombra em seu coração. O magnata soltou uma risada alta e insana. Você é a herdeira de uma luta ancestral, querida. O que está em jogo não é só sua vida, mas a de muitos. Você carrega o sangue daqueles que desafiaram os deuses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras dele caíam como uma bomba. Os deuses? O que você está falando? Um nó se formou na garganta de Luna. Ela olhou para seu pai, procurando respostas em seu rosto, mas tudo o que viu foi incerteza. Ela não é uma maldição, ela é a nossa esperança. O homem gritou de volta, defendendo a filha. Mas a criatura parecia se alimentar daquela tensão. O chão tremia sob os pés de todos, como se todo o universo estivesse prestes a desabar. E então um rugido aterrorizante veio da fenda que se alargava ainda mais. Era uma sombra grotesca, com garras afiadas, a boca aberta para devorar tudo em seu caminho. Corra! O pai de Luna gritou, puxando-a para o lado. Mas naquele momento, algo aconteceu.
Uma explosão de luz irrompeu, e Luna viu uma visão horrenda, o rosto de seu pai se distorcendo e revelando uma máscara. Uma criatura que parecia uma das sombras, com olhos vermelhos e um sorriso enigmático. Você? Você também? O choque a fez parar. A traição rasgou seu coração e ali, em um instante, ela percebeu que o homem que conhecia não era quem pensava. Você me enganou. A dor se tornou uma chama dentro dela. O que você fez comigo? Calma, Luna. Eu não sou o que você pensa, ele gritou, mas suas palavras eram vazias. Você precisa se libertar. Precisamos nos unir contra ele. Mas já era tarde. O magnata havia descoberto a fraqueza dele e avançou, a criatura seguindo seus passos. Luna estava cercada entre a verdade e a traição, e a única coisa que podia fazer era correr. Sofia! Ela gritou, o desespero batendo à porta de sua mente. O que eu faço? Para onde eu vou? Os olhos de Sofia estavam arregalados e a confusão de Luna refletia os seus. Uma escolha? O magnata riu. E assim se separa o joio do trigo. Você nunca conhecerá seu verdadeiro poder, Luna. O passado sempre encontra um jeito de voltar. Ela se virou com um impulso, um desejo feroz de não se deixar vencer. Eu sou mais forte do que você pensa, gritou com toda a sua força. Mas seu coração estava pesado. Se seu pai havia escondido essa verdade, o que mais poderia vir? A luz parecia se apagar, e o manto de trevas envolvia tudo. E antes que pudesse pensar em um plano, a escuridão sugou tudo. No último instante, uma sensação inexplicável perpassou seu corpo. Era como se uma onda de energia a atravessasse, uma conexão antiga chamando, e Luna, perdida entre dor e confusão, não sabia se poderia lutar, mas uma coisa estava clara: algo dentro dela iria se manifestar. E com isso, o jogo estava apenas começando. Luna sentia uma pressão crescente no peito, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O caos ao seu redor se intensificava, a criatura avançando, e as palavras do magnata a perfuravam como lâminas. Você é uma maldição. E naquele instante, Luna entendeu que o que ela temia mais se tornava ainda mais real. As chamas que antes eram seu pai, agora queimavam como uma sombra, distorcendo a realidade. Não pode ser. Os pensamentos giravam em sua mente. O brilho em seu coração fazia suas mãos tremerem. Sentia-se dividida, como se as fronteiras entre o certo e o errado estivessem se dissolvendo, e tudo o que conhecia estivesse prestes a ruir. Corra! Agora! Sofia gritou, segurando a mão de Luna, puxando-a em direção ao corredor de árvores. Mas uma parte de Luna estava paralisada entre o medo e a confusão. A criatura, com seu rugido aterrador, se aproximava. O chão tremia sob seus pés, fissuras se abrindo, revelando a escuridão que ameaçava engoli-las. De repente, um lampejo doloroso a atingiu. Uma memória, uma visão de sua mãe, aquele momento em que havia perdido tudo. E no meio da confusão, algo mudou. Uma centelha acendeu dentro dela. Um impulso. Ela encarou o magnata, os olhos ardendo com raiva e dor. Se sou uma maldição, então a usarei contra você. E naquele instante, algo irrompeu dentro de Luna. Uma força, luz, energia que ela nunca soube que existia. Um brilho dourado emanou de sua pele, envolvendo-a como uma armadura. O poder jorrou de suas mãos, e a escuridão hesitou, recuando momentaneamente. As sombras ao redor pareciam gritar, uma cacofonia de gritos distantes. Mas antes que pudesse compreender, uma reviravolta chocante a atingiu. Uma fissura se abriu sob ela,
expulsando um turbilhão de sombras, e ao mesmo tempo, o rosto de seu pai se transformou. A fúria deu lugar à dor, e com um grito assombroso, ele foi absorvido pela escuridão, seu semblante torcido em agonia. E o que restou? Um eco distante de quem ele havia sido, uma imagem desvanecida. Pai! Luna gritou, a dor cravada como uma faca em seu coração. O magnata sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso que insinuava algo muito mais profundo. O controle que ele sempre teve. Você vê? O poder corre em suas veias, e você não escapa dele. Não! Não pode ser! Você não é meu pai! Ela uivou, uma onda de poder pulsando em seu corpo, como nunca antes. Só que enquanto sua determinação crescia, repentinamente, uma verdade devastadora se revelou. Do outro lado, Sofia, com lágrimas nos olhos, olhou fixamente para Luna. Você não entende, Luna. O que seu pai sempre escondeu. Você é a reencarnação de uma deusa. Sua mãe não é apenas sua mãe. Ela é uma guardiã das forças primordiais. As palavras penetraram como veneno. Luna ficou paralisada. O ar parecia pesado, sufocante. O quê? Isso não pode ser verdade. Os pedaços de sua vida começaram a se juntar e, de repente, tudo fez sentido. A maneira como as pessoas olhavam para ela, o poder que sempre sentia dentro. O magnata observava, um brilho de ridículo nos olhos. Sim, querida. E agora você deve decidir. Essa é a sua herança. Você poderá utilizá-la ou se perder na escuridão. E por isso, nunca irá escapar de mim. Naquele momento, a escuridão se convulsionou e Luna percebeu que estava em uma encruzilhada. O chão se abria e a sombra que buscava engoli-la tinha um novo plano. Atrás dela, o olhar de Sofia se tornava mais urgente. Luna, não acredite nele. Você pode controlá-lo. Mas uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem ela realmente era? E, mais importante, o que precisaria fazer para comandar esse poder? Com a dúvida pesando em seu coração e a escuridão se apresentando de todas as formas, Luna tomou uma decisão naquele segundo pungente. A batalha estava longe de acabar e sua verdadeira jornada estava prestes a começar. Mas a que preço? Luna sentia uma pressão crescente no peito, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O caos aumentava, cada segundo pesando mais que o anterior. O magnata encarava, um sorriso distorcido em sua face. Você é uma maldição, dizia ele, aproveitando-se de cada gota de medo que brotava nos olhos de Luna. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. As sombras da criatura se contorciam, quase dançando em volta dela, enquanto a escuridão se adensava. Corra, agora! Jetou Sofia, puxando a mão de Luna, mas a jovem estava paralisada, incrédula com o que ouvira. Aquele homem, o magnata, estava tão certo, tão seguro de sua vitória. E seu pai, quem ele realmente era? Uma onda de energia pulsava dentro dela, a raiva, transformando seu medo em força. Luna encarnava a resiliência pela qual sempre lutou. Se sou uma maldição, então a usarei contra você! Gritou, cheia de determinação, o brilho do poder emergindo de suas mãos. Mas naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma fissura na realidade surgiu ao seu redor, como um portal sendo aberto diretamente do centro de seu ser. Os braços dela se estenderam e, em questão de segundos, uma luz ofuscante surgiu, envolvendo todos.
O magnata foi lançado para trás, as sombras que o cercavam se espalhando como fumaça. Luna observou os próprios poderes reverberando em seu corpo e pela primeira vez se sentiu no controle. Eu sou mais forte do que você pensa, declarou. Mas ao mesmo tempo, as palavras dela se perderam em um eco de desespero. Mas então, o impensável ocorreu. Enquanto a luz pulsava intensamente, um som de vidro quebrando cortou o ar. Luna se virou, apenas para ver Sofia, parada ali, suas mãos levantadas. Sua expressão era de dor, de poder contido. Luna! Não! Você não sabe o que está fazendo. O tom dela misturava súplica e desespero. Não deve liberar esse poder. Ele não pertence a você! A confusão tomou conta de Luna. Mas por que não? É meu! O que estava acontecendo? O que Sofia sabia que ela não sabia? Uma onda de escuridão se formou na área onde Sofia estava, e a jovem sentiu que o chão tremia sob seus pés. A luta está além de nós! Exclamou Sofia, e em um ato desesperado começou a expelir uma energia negra que a envolvia. Luna observou horrorizada, enquanto a amiga colidia com a luz dela. As sombras se uniram, convergindo para Sofia, e o que antes eram apenas faíscas de conflito começaram a se tornar um turbilhão caótico. Sofia, não! Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em um momento que parecia uma eternidade, a luz de Luna e a escuridão de Sofia colidiram. O impacto explodiu em uma onda de energia. Uma explosão que parecia dividir o céu em dois. E no centro daquela explosão, uma figura surgiu. Não era mais nenhuma das duas. Era algo novo, algo mais forte. O que você fez? Luna gritou, sentindo que tudo o que conhecia estava se dissolvendo. Uma sombra tomou forma. Uma nova entidade surgindo do caos. Eu não sou só sua amiga, Luna. A voz de Sofia reverberou, agora distante e poderosa. Eu sou parte da antiga linhagem que você também pertence. Nós estamos ligadas, e o que você despertou vai além de nós duas. O magnata, temporariamente atordoado, recuperou a compostura. Você nunca deveria ter feito isso, ele uivou, seu semblante em pânico. A verdade é que vocês não são apenas uma maldição. Vocês são o ápice do que sempre temei. A verdade que eu tanto escondi. O golpe na mente de Luna foi devastador. O que você está dizendo? A revelação seguia como um eco torturante. Mantendo sua nova forma, Sofia se voltava para Luna, agora cheia de algo inexplicável. Um poder ancestral que fazia o ar ao redor delas vibrar. Precisamos unir nossas forças, Luna. O caminho à frente será tenebroso, mas juntos podemos mudar tudo. Enquanto as sombras dançavam e o magnata se aproximava, algo dentro de Luna se revoltou. O que era verdade? A linha entre amiga e inimiga se tornara indistinta. E se essa verdade fora mentira? A nova forma de Sofia piscou entre luz e sombra, e naquele instante, o futuro daquelas duas mulheres dependia de uma escolha que mudaria tudo. A batalha estava longe do fim, mas já não era um jogo de poder. Era uma busca por identidade. O que realmente significava ser a chave? E agora, unindo a escuridão e a luz, o que Luna realmente liberara? Um novo capítulo estava apenas começando, e as questões ecoavam nas profundezas de seu ser. Luna sentiu o peso no peito aumentar, enquanto a luta ao seu redor se intensificava.
A luz de Sofia e a escuridão do magnata se chocavam, formando um turbilhão de energia. Tudo parecia em câmera lenta, como se o mundo estivesse prestes a se despedaçar. Não desista, Luna. Sua mãe e eu somos parte de algo maior. A voz de Sofia reverberava em sua mente e suas palavras despertavam um poder profundo dentro dela. Nós podemos fazer isso juntas! Luna gritou, sentindo sua determinação crescer. Não era apenas ela enfrentando a escuridão agora, mas Sofia ao seu lado. Um brilho intenso surgiu entre as duas, uma conexão que transcendeu a luta física. O poder estava despertando. E enquanto as sombras dançavam ao seu redor, uma nova força se manifestou. A criatura agonizava, parecendo hesitar diante da luz radiante que emanava de Luna. Foi você que me deu esse poder, ela gritou para o magnata, enquanto as sombras começavam a se dissipar. Eu sou mais do que você pensa. O magnata, agora com medo, retrocedeu. Isso não vai acabar assim. Ele lançou uma onda de escuridão na direção delas. Era como se o próprio ar estivesse gelado. Mas Luna, com a luz pulsante ao seu redor, ergueu as mãos. Basta! A luz explodiu, uma onda de energia varrendo tudo à sua frente. A criatura gritou e desapareceu, sendo engolida pela escuridão que se desfazia. E enquanto o magnata se retorcia em agonia, Luna sentiu um calor reconfortante preencher seu coração. Era a vitória, mas não tinha certeza do preço a ser pago. Sofia! Ela se virou, os olhos brilhando. Tinha certeza de que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio. O que fazemos agora? Sofia sorriu, um sorriso carregado de emoção. Agora temos que lembrar quem somos e por que lutamos. Não somos apenas mulheres unidas por um destino. Somos guerreiras. E juntas podemos reescrever a nossa história. As sombras ao redor começaram a desaparecer, como se o próprio universo estivesse se reformando. Mas havia uma fratura no ar, um eco de algo ainda não resolvido. Luna olhou para a fissura no chão, onde tudo começara. O que está além disso? Não era o fim. É um novo começo. Mas as perguntas ainda pairavam. O que mais seria revelado? E qual era o verdadeiro destino delas? Com o coração acelerado, Luna tomou a mão de Sofia e ambas avançaram em direção à luz. O futuro estava diante delas, cheio de mistérios e promessas. E uma vez mais, a jornada se tornava maior que elas. Ei, você chegou até aqui e isso é incrível! Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua contribuição faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada.